E aí? E aí, gente? Oi, oi, boa noite. Uma aula sem estar marcada, né? Sim, não marquei. E aí? Vamos chegando aí. Deixa eu ver se eu já consigo colocar aqui no outro dispositivo. Gente, tá danado, viu? Meu dedinho aqui. O negócio não vai. Deixa eu ver se vai. Ah, agora acho que vai. Boa noite, gente. Vamos fazer uma aulinha? Uma aulinha básica, hein? Cachorro doente. Principais sintomas. Deixa eu escrever aqui. No outro aqui. É rápido, tá, gente? Eu ainda nem consegui fazer o meu retorno. Deixa eu ver se tá funcionando. Mas se eu colocar o fone não vai, né? Que ligar o fone aqui porque vai me saber se tá indo o meu som ou não, se a minha internet tá falhando. Ei. Só escrever aqui. Prontinho. Tudo no ar aqui. Assim espero eu. Deixa eu ver aqui. Sintomas de cachorro doente. Você sabe identificá-los no seu cão? Muito importante, hein? E aí, você sabe identificar? Gente, eu tô aqui. Às vezes eu vou olhar aqui de lado porque eu não consigo colocar um de frente pro outro. E aqui. Peraí que tá cortando meu narizinho, né? Instagram e YouTube, ok? Tá, então vamos lá. Eu trouxe alguns sintomas que são muito importantes da gente nós ficarmos atentos. Todos nós sempre temos que estar atentos a ele. E através de a gente estar atento a esses sintomas, a gente consegue intervir antes do veterinário e não deixar o nosso animal com dor, não deixar o nosso animal ter outras complicações e até não evoluir para uma doença, ok? Inclusive, esse tipo de abordagem é o que eu faço dentro do meu guia, né? Que é o Guia de Medicamentos Essenciais, que é um curso com uma parte online e ao vivo, e tem uma parte gravada, em que eu faço 2 vezes no ano, em que eu abro turmas aqui para vocês, tá? Inclusive, as vagas vão ser abertas agora, em maio, tá? Início de maio vai vir uma nova turma do GME. Já estamos na 4ª turma do GME, ok? Então, fiquem atentos quem quiser aprender sobre essas coisas que eu vou falar aqui para vocês, que eu vou levantar essa possibilidade de sintomas. E dentro desse guia, eu simplesmente ensino vocês a vocês terem autonomia e confiança para lidar com eles e resolvê-los antes do veterinário, ok? Então, vamos lá. São uma série de algumas coisas que são bem interessantes de serem colocadas. Primeira coisa é o seguinte: todo cachorro, quando adoece, ele tem alteração de rotina, tá? Então, a primeira coisa que eu sempre falo e a primeira coisa que eu abordo, né, dentro do Guia de Medicamentos Essenciais, que é o GME, é o seguinte: eu tenho que conhecer o meu cachorro. Quando eu conheço o meu cachorro, eu sou capaz de identificar alterações na rotina dele, tá? Isso parece uma coisa assim pertinente e óbvio, mas é um óbvio que muitas vezes, ao não ser conscientizado, não ser, clareado, ele muitas vezes não acontece, porque as pessoas, elas não passam a observar o animal delas com um olhar de cuidado e apenas como é meu filhinho que eu gosto e brinco com ele, tá? Então eu falo que a gente tem que aprender a refinar os nossos olhos para os nossos filhos. Então o que acontece? Eu só vou saber se ele está tendo uma alteração de rotina se eu sei o que é a rotina dele. Ao chegar em casa, todas as vezes, meu cachorro faz festa comigo? Beleza. Então, se eu chegar em casa e ele não fez festa comigo, alguma coisa de diferente tem. Ele pode ter sido picado por uma abelha, por isso que ele tá quietinho.
E aí? Mas ele não tem uma constância. Não ter uma constância, você já sabe que você tem uma rotina que tem dia que ele faz festa, tem dia que ele não faz, tá? Ou seja, ele não é aquele cão que nunca faz ou que toda vez faz. A rotina não ser igual faz você refinar mais ainda o olhar para o seu cão para saber qual que está sendo alterada. Porque apesar de parecer que ele não tem uma rotina, ele tem. Mesmo se ela possa ser diferenciada ou não. Todo cão tem uma forma de uma rotina de viver dentro de uma casa ou num apartamento, não importa. Com mais animais ou menos animais. Então, a primeira coisa que a gente identifica num cão doente tem alteração de rotina nesse animal, ok? Agora, uma coisa que eu já tenho que ficar atentos e falar pra vocês. Fiquem atentos numa coisa. Quando o meu cão... Deixa eu ver se eu consigo pôr aqui. Quando o meu cão, ele tem um novo cãozinho na casa... Gente, o negócio saiu aqui. Acho que eu consegui voltar. Quando eu tenho um novo cãozinho na casa, automaticamente as chances dele já alterar a rotina dele é altíssima. E não significa que ele está doente, tá? Ele tem uma disputa de hierarquia, de espaço diferente. Então, o que acontece? Só mexendo aqui, né, gente? Porque mexendo pra cá e pra lá, mas deu certo aqui. Entendeu? Então, a primeira coisa que eu tenho que falar pra vocês é isso. Não confunda a rotina normal que o meu cachorro tem. Não temos novos animais em casa. Eu não perdi nenhum cachorrinho foi viajar e ficou na casa da filha ou da amiga por um período, tá? Então, por quê? Porque isso também altera a rotina do animal. Aquele animal que tem na rotina dele, tem um outro bichinho em casa novo. Pode ser um passarinho. Ah, mas o passarinho fica na gaiola. Pode ter filho na vida dele? Pode. Tá? A situação, por exemplo, de um animal que saiu da casa por um período. A minha cachorrinha foi ficar 15 dias na casa da filha e aí ficou só um aqui. Pode alterar a rotina? Pode, tá? Para ele poder ter essas alterações e não ser doença? Sim. Ou uma outra situação realmente de uma perda mesmo. Um falecimento de um bichinho e ficou um a menos. Isso pode fazer com que altere a rotina dele? Pode, tá? Mas entendam que, inicialmente, a mudança de animais em casa pode levar a uma alteração de rotina e ela não ser uma doença, mas ela pode se tornar uma doença. Então, é muito bom a gente conhecer o nosso cãozinho, tá? Outra coisa que é muito comum como sinal, né, sintomas iniciais de possibilidade de doença, esse é muito fácil de ser visível, mas nem sempre ele tem tido a atenção que deva ter. Boa noite, Ana. Que é o seguinte, é a situação de fezes, gente. Boa noite, Vanessa. Fezes. A primeira coisa que eu tenho que saber aqui é o seguinte, a chegada de um bebê também, é o que eu estava acabando de falar, Ana. A chegada de um outro bichinho na casa interfere nessa rotina, mas não significa que o seu cão esteja doente por alterar a rotina, né? Que eu estou indo trazer aqui para vocês os sintomas que são mais comuns quando o meu cão está doente. E que eu estava comentando aqui que dentro do GME, que é o Guia de Medicamentos Essenciais, que eu vou abrir uma turma agora início de maio, né? Eu abro só 2 vezes no ano. Eu ensino como vocês contornar todos eles, ok? Ah lá, ó, aconteceu com a sua, né? Ou seja, chegou um outro, alternou a rotina. Com certeza, ela vai ficar modificada. Por quê? Porque tem disputa de carinho diferenciado, tem uma nova vasilhinha de água, agora tem mais um para gente dividir a água. Tem aquela hierarquia que existe, mesmo se for todas fêmeas ou mesmo se for macho, isso sempre acontece, tá? E a gente tem que saber conduzir isso adequadamente para que nenhum animalzinho tenha parte de problemas emocionais. E que eles têm também, ok? E que pode desencadear. O que é mais comum inicialmente são essas partes emocionais e a gente consegue contornar, tá? Então, voltando à situação das fezes. Eu tenho que saber como é as fezes do meu cachorro. Eu sempre bato nessa tecla, por quê? É por repetição que a gente aprende, gente. Uma vez que nós estamos adultos e que a gente aprende por 2 metodologias quando adultos. Ou por alto impacto de uma emoção, ou por repetição. Então, o que acontece? As fezes do cachorro, por isso que eu falo que fezes, né? Que eu falo, é vida, é maravilhoso, porque ela diz coisas demais pra gente. Mesmo antes de fazer um exame de ir lá e ter que levar para um veterinário, tá? Então, o que acontece?
A questão de, se eu não mudei uma alimentação, se eu não mudei nada da rotina do meu cachorrinho, e esse cocô começou a sair diferente, eu tenho que ligar um alerta. O que está acontecendo com o meu animal, tá? Tem a questão de coloração, que influencia nessas coisas. Tem a questão de consistência dessas fezes, tá? Tem a questão de quantidade dessas fezes. Todas essas coisas eu dou para vocês dentro de uma aula, que ela acontece dentro do curso, só para que vocês entendam, tá? Dentro do guia. Então, eu tenho que saber, é um sintoma também que eu posso estar tendo um cachorrinho com o início de um problema de uma doença? Sim. Quando eu tenho um aumento ou a diminuição dela, ou essas situações de modificação de cor, modificação de consistência e até também uma modificação de um cheiro do nada. Também, até a questão do cheiro. Agora, se eu nunca senti o cheiro do cocô do meu cachorro, se sempre é a funcionária da minha casa que põe, eu nem nunca vejo fazendo, porque eu tenho nojo. Eu não sei quantos cocôs meus cachorros faz normalmente. Só saber quantos cocô meu cachorro faz? Esse é o vocabulário que eu tô usando, porque eu uso vocabulário bem fácil de ser entendido. Se eu tenho mais de um cachorro, eu tenho que passar de vez em quando a dar uma olhada quando ele faz cocô, para mim entender e identificar como é cada um, porque um cocô não faz igual... Um cocô não. Um cachorro não faz o cocô igual ao do outro. E automaticamente eu identificar as coisas quando elas acontecerem. A gente espera que elas não aconteçam, mas pode acontecer. Ok? Então a gente tem que ficar atento a essas coisas. Então isso também é um sintoma que o animalzinho pode estar doente. E nessas situações eu tenho que entender essas coisas. Por isso que eu falo, quando eu conheço o meu animal, identificar as situações diferenciadas fica mais fácil. Por isso que antes dos módulos que eu tenho dentro do GME, que é dor, febre, diarreia e vômito, que são 4 sintomas em que eu abordo lá dentro, a gente tem a parte do conhecendo o animal antes, tá? Bem interessante. Outra coisa que é muito comum também, a questão de alteração de aumento de quantidade de água ou diminuição da bebida da mesma, tá? Isso é muito importante. Como é que eu vou saber se ele está aumentando ou se ele está diminuindo? É simples. É simplesmente a questão de, eu vou lá, aqui tá a vasilhinha de água. Eu vou e coloco, tá aqui em cima. Eu tenho 2 cachorros, todos os dias, na hora do almoço, ela vem pra cá. Aí chega na hora do almoço hoje, ela tá aqui. Ela não baixou. Ué, os meninos não tomaram água até agora de manhã, o que tá acontecendo? Vou observar, tá? Ou o contrário, né? Eu coloco essa vasilhinha lá, como se fosse a vasilhinha dos meus cachorros, e eles tomam, fica mais ou menos até aqui na hora do almoço. Aí eu chego na hora do almoço, tá aqui embaixo. Então o que acontece? Ué, eles estão tomando muito mais água? O que tá acontecendo? E eu tenho que fazer um histórico. O que eu falo de histórico? De observar o que meu cachorro teve no dia. Aquele dia a minha filha ou a minha sobrinha veio aqui, deu um petisco pra ele. O que aconteceu? Ah, tá, deu mais coisas que possam automaticamente ter feito com que ele tomasse mais água? E aí? Eu sempre falo, a gente tem que ficar agindo de observadora sobre os nossos animais. Quando a gente faz isso, tudo é fácil, gente. Eu falo e repito isso, vou repetir até a próxima encarnação. 90% dos problemas que os cães têm, todos podem ser resolvidos antes do veterinário. Tá? Sim, vocês podem, desde que vocês consigam ler, entender o seu cão, ok? Então isso é muito importante. Outra coisa, de repente meu cachorro não quer comer, tá? De repente meu cachorro não quer comer. Como assim? Não mudei a ração. Como assim? Eu vou contar um caso real pra vocês. Olha só. Mas tem a ver com isso, mas não foi totalmente parar de comer. Há um tempinho, quando eu morava lá em Minas, eu tinha 2 piquineses. Um cachorro bem sumido de hoje em dia, né? E o que acontece? Essas minhas cachorrinhas, elas não eram acostumadas a comer petiscos. Eu não dava nada que não era ração para elas. E graças a isso, eu consegui identificar a vizinha tentando dar biscoito de maisena para eles. Olha só, né? E eu poderia ter uma complicação depois com elas, de um cocô diferente, mole ou alguma coisa dificultosa, simplesmente se elas fossem acostumadas a comer. Por que isso aconteceu? Vou explicar para vocês. Ao sair, ela tinha uma criancinha e tinha uma janela que dava na parte mais alta, que dava para ver assim, né, na parte assim de área da minha casa. E essa criancinha que ela fazia, ela via as cachorrinhas lá e começava a jogar biscoito. Eu tô falando jogar porque foi um dia só que aconteceu e eu entendi e vi.
O famoso história que a pessoa vai dar biscoitinho pro cachorro. Só que ela jogou uns 4, 6 pedaços lá. Os cachorros olharam, choraram, cheiraram, né? E nada, elas não comeram. E por que elas não comeram? Porque elas não eram acostumadas a comer coisas diferentes fora da ração. E como que eu descobri isso? Porque eu, ao chegar do trabalho, eu vejo minhas cachorras lá fora, na área de fora, e eu vejo aqueles biscoitos lá no chão. E a janela da vizinha era na parte mais alta que dava para que ela se julgasse, dava para cair lá. E aí foi onde eu fui conversar com a vizinha. Ah, me desculpa, minha filha. Pois então, né? Aí eu falei com ela, por favor, não deixe novamente. Porque minhas cachorras comerem, elas podem passar mal. Né? Então, o que acontece? Se elas chegaram até a comer algum pedaço e tivesse alguma coisa, eu até saberia de onde viria. Por quê? Porque elas não comem esse tipo de coisa. Elas não comiam, né? Tá? Então, o que acontece? O não comer do animalzinho pode ser de um contexto que ele comeu uma coisa indevida, comeu uma coisa intoxicada, tá? Como assim comer uma coisa intoxicada? Eu não vou dar coisa intoxicada pro meu cachorro. Não, as pessoas, nós não vamos dar isso à consciência. Mas eu posso dar uma coisa azeda sem eu saber que tá azeda. Meu abençoadinho pode mexer no lixo sem eu ver. Gente, eu vou contar uma real pra vocês. Foi a internação mais complicada que eu tive, porque eu não pude falar pra mãe do cachorro que o cachorro tinha. Como assim? A mãe da menina, o cachorro da menina, a moça ia viajar e deixou o cachorro com a mãe. Aí o cachorro começou a passar mal, começou a ter uma diarreia com sangue, não quis comer e ela levou pra internar. Aí eu fui conversando no consultório e tudo mais, internamos o bichinho. E fui perguntando pra ela, aconteceu alguma coisa diferente? E blá, 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 e blá, blá, blá. Ela falou, não mexeu nem nada, nem lixo de não sei o que. Não, tudo certo, não mudou nada. Aí, de repente, ela solta assim, nossa, será que foi isso? Aí eu falei assim, meu Deus, vamos ver qual que vai ser a nova aí. Ela virou e falou assim, será que pode ser o lixo do banheiro? Porque ele abriu a tampa, ele mexeu nos papel higiênico lá, com o número 2 sujo. Será que ele comeu? Será que ele só mexeu, não? Aí depois a filha ligou lá perguntando, e o que aconteceu? Mas então, né, ver com a sua mãe direitinho, se possa ter acontecido alguma coisa, eu não consigo te dizer o que era. Então eu fiquei numa tampa sem rosca, porque eu não pude real falar pra ela, ela que veja com a mãe dela, né, não ia entrar nesse mérito. Mas o que acontece? Era por uma situação de ter mexido no tal do lixo do banheiro. O animal se intoxicou com o que estava ali e simplesmente teve que até ser internado. Graças a Deus, como foi uma coisa rápida em que a mãe dessa moça levou, de um dia para o outro ele já começou a se cortar com soro, com medicação e cortou e resolveu, tá? Mas essas coisas podem acontecer, tá? Então meu cachorro pode de repente parar de não comer por algo que aconteceu. Agora vamos entender, tá? Ele poderia depois dar um princípio de uma doença, sim, se ele não fosse atendido e cuidado, né? Mas o que acontece? Meu cachorro não quer comer, mas se eu não mudei nada de contexto na vida dele, opa, pode ser uma doença que esteja acontecendo. E aí eu tenho artifícios que eu posso buscar fazer para fazer com que ele tenha um incentivo a mais na alimentação, ok? Isso também é uma coisa muito comum. Então, quando essas situações que eu levantei para vocês são situações em que fazem a possibilidade desse cachorro apresentar sintomas, todos os sintomas que eu falei para vocês são situações de sintomas iniciais de doença e que podem ser revertidos por vocês, tá? Então, o que acontece? A mudança de comportamento, a alteração de rotina, ela pode acontecer em cima de todas as situações. Outra coisa que pode acontecer chama-se emagrecimento do seu cachorro por alguma doença. Mas, primeiro, se eu não sei o peso do meu animal, se eu não tenho uma frequência de peso do meu animal, se o meu animal é um animal peludo e não de pelo curto, fica mais difícil de ser visto, ok? Porque o fato de simplesmente olhar para o meu cachorro e ver se ele está magro ou não, a gente só consegue ver com uma frequência de medição ou simplesmente quando o meu cachorro emagrece demais, tá? Caso contrário, não consegue ser visto isso fácil. E por que não consegue ser visto isso fácil? Porque não se refinou o primeiro olhar para isso, tá? Existem alguns locais para a gente poder saber se nosso animal está magro ou não, tá? E até no módulo inicial do próprio GME que eu ensino para isso para vocês. Que a gente olha a região de costelas, que a gente olha a questão de flanco, que é onde conta essa cinturinha do bichinho, na região da cauda. A gente vê parâmetros para que você consiga saber como que está o meu animal.
se meu animal está mais gordinho, se meu animal está dentro de tido como normalidade, para a conformidade que ele tem. E aí sim, a gente já começa a mapear o nosso animal e a gente consegue ter percepções deles depois de histórico. Se eu não consigo olhar para o meu animal e saber se ele está gordo ou não, eu não vou conseguir saber depois se ele emagreceu. Mas uma coisa muito importante, como que eu vou saber se ele é gordo ou não, se eu não sei o que olhar para ele, que parâmetro eu tenho para isso? Por isso que no primeiro módulo do Guia de Medicamentos Essenciais, é o que eu ensino isso para vocês, tá? Que é uma coisa que qualquer pessoa pode aprender e saber. Não tem nada em ver e aplicar e ser um médico veterinário. É simplesmente situações para que vocês consigam cuidar dele adequadamente, uma vez que vocês conseguem olhar para o cachorro de vocês e falar: não, meu cachorro está com um peso bom. Não é com peso bom quanto que pesa um pug. Não funciona assim. Não, mas o meu cachorro tem 37,5 centímetros de altura. Não é assim. Olha, meu Golden tá com 32 quilos, ele tá gordo? Não sei. Aí quando eu respondo isso, muita gente fica chateada. Gente, não fiquem chateadas. É um contexto de coisas para poder olhar. É claro que se eu ver uma foto e um vídeo, a grande maioria das vezes eu vou conseguir ter a percepção pelas coisas que eu vou olhar. E que eu ensino vocês a pegar e praticar e fazer. Só que como eu faço isso N vezes, eu já tenho um olhar mais refinado. É só a gente lembrar, igual na escola, a gente fez tanto 2 mais 2 é igual a 4, que fazer essa continha, a gente não pensa, nossa, quanto é que é 2? É 3, 4? A gente não conta, porque já está automatizado, tá? É a mesma coisa a questão do peso, mas de tanto vocês olharem, o que acontece? Quando a gente faz isso dentro do Guia de Medicamentos Essenciais, dentro lá do curso, o que eu falo? Eu falo para vocês, comecem a treinar, gente. Quando vocês forem na rua, comecem a olhar para o cachorro, os outros, e olhar os parâmetros que vocês aprenderam. Vocês vão começar a refinar o olhar de vocês, entendeu? E aí vai ficando mais fácil de vocês conseguirem melhorar em praticar isso. É a famosa repetição que eu falo para vocês, tá? Tem muitas doenças que os animais emagrecem? Sim. Umas de forma lentas, outras de formas muito abruptas, ou seja, muito rápidas, em questão de 2, 3 dias. E passa desapercebido. Principalmente se a pessoa trabalha o dia inteiro, principalmente se a pessoa tem uma funcionária que põe um cocô. Se é mais de um animal, a funcionária tá pondo cocô, ela não tá nem olhando quem que fez cocô, quem que não fez. Então, uma coisa muito importante também, vocês terem as pessoas em casa aderidas em cuidar desse animal. Cuidar desse animal não é lá só colocar comida. É passar a criar esses mecanismos de observar o nosso animal. Não é só brincar e ter carinho. A gente passar a observar e a ter essa vigília. Quanto mais a gente faz isso, melhor a gente consegue cuidar deles, ok? Outra coisa muito importante que acontece chama-se alteração de pelo, tá? Existe muito aquela situação que é colocada assim, cai muito pelo no meu cachorro. Sim, e é muito comum a queda de pelo em mudanças de estação, como das temperaturas mais quentes para temperaturas mais frias e vice-versa. Joia. Mas e depois direto? Pode acontecer também? Pode. Eu tenho que entender a questão da variação e da individualidade do meu animal. Porque às vezes ele até pode estar caindo muito pelo, por quê? E nem ser doença, porque simplesmente eu não escovo. É outra coisa que pode acontecer muito, tá? As pessoas muitas vezes acham que escovar um animalzinho só aquele dia que ele foi no pet shop. Ou tem aquela história que eu já cansei de ouvir. Doutora, mas o meu cachorro não precisa escovar. Eu tenho um pincher. Sério? Ele não tem pelo? Ele tem. Entendeu? Aqui em casa, o meu vira-lata de labrador, eu tenho mais emoção com o pelo dele que cai do que com o que é peludo. Os pelos curtos são falsos cães que não caem pelo. Eles caem pelo também, tá? E existe um conjunto de coisas que fazem esse pelo cair. Dentre elas, uma muito comum chama-se banho sem secar com secador. Isso faz com que tenha uma queda mais acentuada de pelo, né? A alimentação, pelo é multifatorial. Essa história que viram para vocês e vão lá dar uma coisa específica, tá? Mas eu posso ter um cão que esteja saudável de uma forma geral, mesmo assim ter muita queda de pelo? Posso. É um conjunto. Até um cachorrinho que estiver mais deprimido, mais, meio jururu em casa, ou até muito estressado, pode ter queda de pelo. Agora, um fator que acontece muito a queda de pelo e passa batido, que eu vou falar pra vocês, é o seguinte. Os cães que ficam dentro de casa sofrem mais com isso.
Aqui em casa, por exemplo, é inevitável. Os cães, eles têm uma coisa chamada-se de fotossensibilidade, tá? Então, o fato deles estarem dentro de luzes, assim, dentro de casa, ou aquelas casas que sempre deixam uma luz acesa no corredorzinho, para o cachorro não cair numa escada, para ficar mais fácil, para ele achar onde pegar água, ou o que for, em que ele sempre tem contato com água, com luz o tempo todo, isso faz com que ele caia mais pelo. O animal também, ele necessita de dormir realmente no escuro. É até o que é o ideal pra gente, né? Mesmo a gente às vezes não fazendo, ou já tendo várias coisas aí mostrando isso. Isso também faz essa situação de cair pelo. Então, se você fica em casa, por exemplo, ficou em casa, eu vou dormir, tal horário, mas aí o filho que for fica até 2 horas da manhã no videogame e o cachorro fica lá. Aí ele tá dormindo lá dentro daquela luz acesa o tempo todo. Ele está sendo fotossensibilizado pela luz artificial, automaticamente ele já vai cair mais pelo, tá? Então, a queda de pelo ela é um conjunto de coisas, entendeu? Mas é muito importante, sempre nos alerta mais para uma doença quando eu tenho queda de pelo em que faz buracos. Fez buraco na pele, aí não é nada, nunca foi saudável, tá? Toda queda de pelo em que eu não vejo nunca a pele, é uma situação. Mas toda vez em que literalmente eu consigo ver a pele desse animal, aí é fato. Tem um problema real já de pele ou até de outras situações para estar levando aquele problema, tá? Aí não tem como já vocês fazerem nada antes do VET. Aí vai ter que ir no VET. Do coração de Marte, não importa, tá? Outra coisa também é a questão de aumento de temperatura, tá? Poxa, mas e aí, aumento de temperatura, como é que eu vou saber? Pois é, né? Esse é um dilema. Alguém aqui já mediu a temperatura do seu cachorro que tá por aí? Sim ou não? Me contem aí. Já mediram ou não? Alguém já mediu a temperatura do seu cachorro? Eu sempre faço uma observação por aqui, gente. Tô vendo gente entrando, pessoas novas aí que eu nem nunca tiveram por aqui. Eu não tenho o hábito de pegar nas minhas lives aqui e ficar fazendo milhões de apresentações, que eu tenho 20 anos de formada, que eu já formei. Não, eu não tenho essa situação. Olha, casinha já. Por que eu não faço isso? Porque isso que são aulas que depois eu subo para dentro de plataformas, às vezes fica só no YouTube. Eu não tenho esse objetivo. Quem tem interesse em saber algumas coisas, vão dentro da bio, vamos descobrir. Eu acho que é mais importante do que a gente ficar nesse... Pra mim isso é meio enroiolol, tá? Então já vou só avisando isso pra vocês. Então tem 2 coisas que eu falo muito aqui nas aulas, que isso aqui são aulas, porque isso que eu tô dando pra vocês são tópicos dentro do guia de medicamentos, né, essenciais do GME. E o que acontece? E lá eu ensino as meninas a medirem a temperatura, tá? Porque é muito simples. Quando nós temos filhos... Imagina se toda vez que uma criança tiver que ir numa UPA, tiver que ir numa pediatria, em algum lugar que tiver que medir uma temperatura, né? Então o que acontece? Em medir a temperatura de um cachorro não tem nada de dificultoso, é simplesmente técnica e tem como fazer sim. A casinha tá aí e falou que já sim é. E eu ensino as meninas a fazerem isso, por quê? Porque isso pode tirar vocês de uma furada e tirar o cachorro de vocês de uma furada, tá? O aumento de temperatura a gente consegue ver com a questão de mudanças de comportamento do nosso cachorro. Não tô falando quando ele foi lá e andou com vocês por meia hora, não, tá? Todo cão, quando vai lá e faz uma atividade física, ou depois que correu e brincou bastante em casa, ele vai ter aumento de temperatura, tá? Eu tô dizendo nos casos que tá lá, de repente, em casa, de repente, meu cachorro começou a ficar com meio metro de língua pra fora. De repente, ele começou a deitar e abrir as patas no chão, demais, né? As patas pra pôr a barriga no chão em algum lugar mais frio. De repente, ele deita num lugar que ele nunca deitou. Vou dar um exemplo real pra vocês. Eu tenho essa foto, eu só não sei onde é que tá, ela já é antiga. Quando eu morava na Baixada do Rio, em dias muito quentes, por conta de calor, o Marujo, meu lata de labrador, ele deitava dentro do box do banheiro. Era o lugar mais frio que ele achava. Quando eu via, de repente, cadê ele? Ele estava dentro do box. Ou seja, porque ele estava sentindo calor por causa da temperatura externa. E não em si por febre. Então, uma primeira coisa, antes de pensar em medir a minha temperatura e achar que meu cachorrinho está com febre, é como está o meu contexto externo. Eu estou num dia extremamente de muito calor. Meu cachorro estava no sol.
Meu cachorro estava fazendo uma atividade física? Porque, né, eu estava brincando, correndo? Porque se ele estiver nessa situação e eu medir a temperatura, ela vai estar mais alta. E se não tiver, aí tem que ter um problema, porque ela tem que aumentar. É normal subir. Ok? Então, o que acontece? Medir a temperatura é muito importante. Por quê? Porque já aconteceu as situações de, às vezes, o animal tem um dia tranquilo e, de repente, do nada, ele começa a estar assim. E, por exemplo, às vezes, se o animal tem uma picada de um inseto, tipo uma abelha ou o que for, dá uma reação no organismo do animal, né, interno, por causa da toxina, que faz ele ter um aumento de temperatura. E às vezes você nem viu um aumento de volume no rosto, nem nada. Onde é mais comum, né? Orelha, beiradinha de boca, alguma coisa assim. Mas você nem observou ainda, mas você já observou ele diferente. Agora, se você já é uma aluna ou se você já é uma pessoa que já simplesmente aprendeu a cuidar, o que acontece? Você vai lá, vai medir. Pronto, tá normal. Ele até pode estar mais ofegante, tá normal? Você despreocupa. Ele só tá ali com a bocona ali, respirando mais diferentinho, mas não mudou a temperatura. Você fica tranquila, ok? Então é importante sim. E a Ana Paula falou, só quando levo no veterinário, que lá que mede, né? Pois então, Ana, é uma coisa que eu sempre sinto importante de ser visto e ser feito e que é fácil de ser aprendido, tá? Não é difícil. Na aula sobre temperatura eu mostro os milhões de termômetros que tem diferente, como é que faz, a gente faz várias coisas, tá? Porque eu com essas aulas eu aprendo muito, porque eu vi até um termômetro de criança, uma coisa muito maluca, anal, um negocinho, uma bolinha assim, custa quase R$300. Mas tem muitas possibilidades, né? A gente nunca usa o famoso termômetro de vidro nos animais. Isso é a primeira coisa que eu sempre falo pra vocês. Primeiro, pelo tempo de demora. Segundo, pelo tempo de risco. Nem eu gosto de usá-lo em consultório. Mas eu já vi colegas usando ele no consultório tendo problema de quebrar. Mas eu posso te falar, eu tenho ele de vidro, uso e não tenho nenhum problema. Porque tudo é técnica. Uma vez que se tem a técnica, até o de vidro também é tranquilo. Mas não tem a necessidade, já que a gente tem tantos termômetros baratos e até de criança até flexível, né? Com uma mensuração, uma medição muito rápida, tá? Então, essa questão de temperatura também é muito importante pra gente entender. E se eu tenho um aumento de temperatura e se eu não tenho uma condição de fora que esteja acontecendo, há grande chance de ser um sintoma de um início de uma doença, sim, tá? Então, é uma coisa muito importante de ser vista, tá? Tanto que é uma das aulas específicas em que eu falo sobre isso. Eu falo sobre a questão de que medicamento usar. Eu falo como se usa. Eu falo as apresentações comerciais que tem de linha veterinária. Eu falo sobre as apresentações de uso humano que tem isso para as meninas. Explico tudo direitinho para elas poderem aprenderem e conduzir os casos iniciais. E como fazer, né? Tudo certinho lá dentro. Outra coisa também, os vômitos. Sim, os vômitos é outra coisa que faz parte também do guia de medicamentos essenciais. Só abro, gente, já falei pra vocês, só 2 turmas por ano, ok? E agora, início de maio, eu vou abrir outra turma pra vocês. E o que acontece? Os vômitos é outra coisa extremamente importante. Com os vômitos, a gente pode ter sempre um alerta. Não é normal, meu cachorro vomita toda semana. Não, mas ele vomita só uma vezinha. Não, não é normal. E eu tenho que entender como o meu cachorro está acontecendo com ele para eu saber esse vômito. Não é normal o meu cachorro vomitar em hipótese nenhuma para o começo de conversa, né? E se ele está vomitando, que cor que é esse vômito? Se ele está vomitando o quê? Com qual frequência, tá? Então, o que acontece? É uma coisa muito importante porque ele pode vomitar uma vez? Claro, um cachorro pode vomitar. Aqui em casa o Lubão vomita de vez em quando? Vomita. E eu vou falar por quê. Ele vomita de vez em quando aqui porque ele tem um hábito de lamber, às vezes, a pata e ele engole pelo. Aí na hora que eu vou lá, tá lá aquele negócio amarelo cheio de pelo. Acabou. Eu sei por quê. Ele se lambeu tanto até o ponto de ingerir muito pelo e ter vômito depois, tá? O que não acontece com a frequência com o gato, né? Senão o gato ia vomitar a cada 2 minutos. Porque a quantidade de pelo que um gato ingere por se lamber é absurda. Tanto que os gatos podem ter o que a gente chama de bola de pelo, né? Uns negócios bem danados. O gato vomita seus pelos de vez em quando, mas não é a cada 5 minutos.
Tá? Então, os vômitos também é outra coisa muito importante da gente entender. Muito importante da gente cortá-los em casa, ou seja, conduzir uma medicação se caso necessite. Eu explico para as meninas da aula de vômito o que a gente pode usar, entendeu? Quais são as linhas de medicamentos veterinários que tem, linhas de uso humano que podem ser usadas, com doses como usa, com que frequência que usa, tudo isso lá dentro eu passo para as meninas também, tá? Sobre a questão da respiração ofegante, eu já falei que é principalmente voltada na questão da temperatura, tá? E outra coisa muito importante, que eu tenho que pode ser um sintoma de uma doença. Mudança de postura desse meu cachorrinho ao deitar ou ao sentar, por exemplo. Ou, por exemplo, o meu cachorrinho, ele tem uma situação que ele sempre sobe em cima do sofazinho. Vou lá, eu tô jantando, ele vai lá e deita e fica lá. Hoje ele não quis deitar. Beleza, eu vou no quarto, ele tem o hábito de subir na cama. Hoje ele não quis subir. Aí vocês começam a observar que ele está deixando de fazer um certo movimento, ou quando ele vai fazer, às vezes ele dá um choro. Todo cão que dá um choro de repente do nada, existe uma grande chance de ele estar com dor em algo, em algum local, em algum órgão, em alguma parte muscular, algum tombo que ele possa ter tomado, tá? Então o que acontece? Se ele sempre subia e descia a escada à vontade, agora ele não faz isso, grandes chances também de ter uma situação de algum problema acontecendo com ele, ou articular, tá? Ou até mesmo em órgãos. Animais com problemas de coluna, por exemplo. Animais com um problema tipo de uma artrite, alguma coisa no joelho, alguma coisa assim, ou na patinha, né? Questão de movimentos. Ele pode não conseguir subir e descer a escada adequadamente. Automaticamente ele também tem uma dificuldade numa cama, num sofá, num banquinho, alguma coisa assim, tá? Até problemas de órgãos, sim. Principalmente problemas voltados para situações, por exemplo, de rins. Podem levar eles até essa situação de mudar a forma de deitar por um incômodo, de dor. Às vezes ele ficava muito numa posição, aquela posição começa a trazer dor ali naquela posição para ele muda de posição, tá? Então, isso tudo pode acontecer e a gente tem que entender e mapear o nosso cachorro. Agora, se eu nunca observei, se vocês chegam às vezes no consultório e falam assim, eu viro pra vocês e pergunto, tá, ele mudou a forma de sentar? Ah, não sei. Ah, ele tá subindo e descendo na cama direito? Aí a pessoa vira e fala assim, ô Zé, ele tá subindo na cama? Ah, eu não olhei. Ou seja, se vocês não têm parâmetros de observar o animalzinho de vocês, é um fato. Dentro de um consultório, pode ser o VET do coração, pode ser o VET de Marte, a gente vai ter menos possibilidade de ajudar melhor vocês. Aí começa a acontecer, às vezes acontecer assim, olha, vamos pedir uma ultra, olha, vamos pedir um raio-x, olha, vamos pedir um monte de exame, olha, vamos pedir até o DNA do cabelo, vamos dizer assim. Por quê? Porque aqueles parâmetros básicos iniciais que a gente conduz informações para fechar possibilidades de situações com o que está acontecendo com o seu animal, vocês não têm e não é culpa de vocês não terem. Sabe por quê? Porque o planeta dos macacos não quer que vocês saibam disso que eu tô falando para vocês, principalmente. Por quê? Porque com essas informações, quando vocês sabem conduzi-las, vocês resolvem antes do veterinário 90% dos problemas. Tá? Porque a grande maioria das doenças, elas começam nesses sintomas iniciais, né? Que mostram que a gente possa estar doente. E eles podem todos ser contornados por vocês, quando vocês sabem como contornar. Quando não sabe contornar, não tem como. Como não sabe nem entender que parâmetro que é, mais difícil fica, ok? Então, por que eu tô falando isso pra vocês? Passem a observar o animal de vocês. Vocês são a peça mais fundamental na saúde do animal de vocês. Vocês podem ter um veterinário de Marte, ou vocês podem ter o veterinário do coração melhor do Brasil, melhor do mundo. Ele não vai conseguir resolver nada para vocês se vocês não souberem essas partes iniciais bem feitas. Até para evitar com que eles tenham dor. Por quê? Normalmente, quando a gente tem um veterinário do coração, um top, aquele lá que é dono da clínica tal, ou não sei o quê, que ele não está mais de plantão noturno e seu animal passa mal à noite, se você levar, não vai estar ele lá. Vai estar um outro. E às vezes, porque ele passou uma 11h30 da noite, você poderia ter conduzido algo inicialmente para ele não ficar sentindo dor.
E às vezes algo inicialmente que você tivesse observado, você poderia ter conduzido inicialmente, nem ter virado uma consulta desnecessária. Ok? Eu falo o seguinte, cada vez mais é importante e necessário que vocês invistam em prevenção. Como vocês conduzirem antes. E sim, os exames rotineiros de prevenção. Isso sim, é importantíssimo. Agora, apagar incêndio. Vocês podem apagar antes que virem incêndio. Ok? Então, isso que eu queria trazer para vocês é uma live mais... uma aula live, sei lá, né? Eu nunca falo muito live porque acaba sendo aula mesmo. Tô trazendo essas coisas para que vocês pensem, aprendam a observar mais o animalzinho de vocês, aprendam a entender como o animalzinho de vocês funciona, porque quanto mais vocês entendam como ele funciona, mais fácil é de vocês cuidarem antes do veterinário. E quem quiser participar da próxima turma, agora início de maio, vamos abrir a nova turma do GME, ok? Guia de Medicamentos Essenciais, tá? Só um aviso, né, para que vocês entendam quem que é, às vezes, quem chegou por aqui. É um curso, um guia, com aulas ao vivo e gravadas. E lá eu mostro para vocês como conduzir situações de vômito, de diarreia, de dor e febre, antes do veterinário. E assim vocês tomam autonomia para cuidar mais fácil, ok? É um acompanhamento bem legal. Quem já fez, eu sei que conseguiu aprender, conseguiu aplicar. E eu tenho certeza que os meninos estão melhores por lá, tá bom? Gente, um beijinho. Fiquem com Deus. Era isso que eu tinha pra falar pra vocês hoje. Eu nem marquei nem nada, mas me veio na cabeça trazer essas informações aqui pra vocês, tá bom? Vou deixar essa aula aqui no ar. Compartilhe para mais pessoas, né? Possam pegar e saber dessas informações. Olha aí a casinha falando pra vocês, né? Que as aulas são top. Ela é, já que ela tocou no assunto, ela é uma aluna, né? E uma coisa que eu sempre faço com todas as turmas, e eu não vou deixar de fazer. Esse curso, ele sempre tem uma parte totalmente ao vivo, porque eu venho atualizando os medicamentos quando ele acontece. Então, todo mundo que participa e que compra e tá lá comigo dentro das aulas, participa duas vezes sim. Quem entra agora nessa turma vai ter aula de novo, igual vai ter aula depois, por volta de outubro, quando acontece a outra turma, tá? Por que eu falo isso? Porque é pela repetição é que a gente aprende, entendeu? E é muito melhor porque vocês criam cada vez mais maturidade de entendimento e conseguem cuidar melhor do animal de vocês. Nada lá é para ser decorado, tudo é para ser entendido e praticado. E funciona, gente. Funciona assim, é muito bom. E é muito libertador ver vocês cuidando do animal de vocês, de coisas simples, que não há necessidade de uma veterinária, e de vocês conseguirem deixar o animal de vocês sem dor, né? Porque qualquer coisa não é muito legal. Gente, até uma cólica é horrível. Imagina um cachorro tendo uma cólica porque comeu uma bobagem de noite, tá 2 horas da manhã, ele lá retorcendo. E você poder ir lá, saber como é que você faz um medicamento específico para isso e ele não ficar passando mal. Ajuda, né? Tá bom? Gente, obrigada, beijinho, fiquem com Deus. E eu vou trazer novos assuntos aqui pra vocês, tá bom? Tchau, tchau. E obrigada por quem ficou por aí. Tchau.